Então você quer usar a caneta emagrecedora, né? Assiste isso aqui antes. Vambora. Quanto custa? O que ele faz no corpo? Quantos quilos dá para perder em um mês? Qual a diferença entre Mounjaro e Ozempic? E a nossa primeira grande pergunta é: o Mounjaro queima gordura? E na verdade essa pergunta, ela em essência, ela já não está muito correta, porque não é o medicamento que queima gordura. Quando a gente vê a base do medicamento, ele não tem relação direta com a queima de gordura. Ele vai influenciar no seu apetite. Dessa forma, você vai comer menos e com isso você atinge o que a ciência aponta que é o fundamental, se você quer reduzir gordura, que é o déficit calórico. Então, quando a gente olha para o Mounjaro, para o Ozempic, a gente está olhando para medicamentos que são apoiadores de um sistema que vai te levar a comer menos. Não necessariamente ele tem um efeito termogênico, que é, por essência, queimar gordura no seu organismo. É possível perder 10 quilos de gordura por mês tomando Mounjaro ou Ozempic? Cara, sim. A gente tem estudos mostrando que é saudável perder até 1,5 kg de gordura por semana. E a conta vai levar a gente para 6 quilos por mês. Olha lá, tá faltando 4 aí, viado. Quando se utiliza esses medicamentos, normalmente acaba se fazendo um déficit calórico mais agressivo, que ultrapassa um pouco essa questão toda, fazendo com que você tenha a redução de toda essa carga de gordura, mas também existe uma redução do glicogênio muscular, que por sua vez vai reduzir água, e em muitos casos acaba acontecendo também um certo catabolismo muscular. Se torna extremamente factível perder 10, 12, até 15 quilos de peso em apenas um mês utilizando esses casos. Como o Mounjaro funciona? E para que tudo fique... Tá vendo? Então, tem como perder 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quilos? Sim, mas aí você perde água, perde músculo. Catabolismo é o nome disso. Vamos lá, vamos mais. Fique muito claro para você, eu preciso te guiar em como que o nosso corpo regula a nossa fome. De forma bem simplista, tudo bem? No nosso cérebro tem uma região chamada hipotálamo, que ela controla a nossa fome e a nossa saciedade. Imagine que você tá com fome, aí você começa a comer. A comida passa pela sua boca, ela vai pro seu estômago, que faz a digestão, manda pro intestino. Quando essa comida chega no intestino, ela faz com que ele libere dois caras. Se chama GLP-1 e o outro GIP. Esses dois caras, sendo liberados ali pelo intestino, eles caem na corrente sanguínea, até que eles chegam na porta do hipotálamo. Então ele bate ali e ele fala: hipotálamo, o seguinte, já tem comida lá no intestino, a gente já tá cheio, viado. Manda mensagem aí pra parar a comilança, porque nós já tá da hora. O Mounjaro, ele basicamente é um medicamento que imita esses dois hormônios. Quando a pessoa usa o Mounjaro, esse medicamento, ele vai pra corrente sanguínea e ele fica dando mensagem lá no hipotálamo da pessoa. E a pessoa tem fome? Zero. E é exatamente por isso que a ausência de fome vai levar ao déficit calórico, que vai levar ao emagrecimento e perda de peso. Quais as principais diferenças entre Ozempic e Mounjaro? Legal essa dúvida, mesmo porque ela traz um pouco pra gente de evolução dos medicamentos. Foi se desenvolvido, em primeiro momento, o Ozempic. Ozempic, medicamento análogo, ou seja, que imita o GLP-1. Depois de um tempo, se desenvolveu o Mounjaro, que é um medicamento mais evoluído, porque ele também é análogo de GLP-1, mas esse tal de GIP junto, que é também um hormônio que vai fazer toda a questão de saciedade, etc. Então, ele combinou dois caras. Podemos entender então, Laércio, que o Mounjaro, ele é mais potente, ele gera mais resultado do que o Ozempic? Cara, sim, mas essa não é a grande diferença entre os dois, e sim os efeitos colaterais que eles geram. Eu me recordo, eu ainda era aluno de personal quando o Ozempic surgiu. Poucas pessoas tinham acesso, o medicamento super caro, mas eu tinha um aluno que comprou e começou a usar. E ele relatava de forma muito intensa enjoo, náusea. Ele não poderia comer nada antes de chegar no treino comigo, porque senão ele ficava passando muito mal, cara. Ele treinava comigo por volta de meio-dia e ele vinha em jejum, cara. Só pra você ter uma ideia. O que mais se relata de diferença entre Mounjaro e Ozempic é isso. O Ozempic, ele acaba trazendo essa sensação de náusea de forma muito intensa. Já o Mounjaro é mais de boas. Mas a galera fala que ele tira aquela compulsão de querer comer e principalmente aquela vontade muito grande de querer comer doce, comidas com muita gordura. E aqui a gente tem uma especulação que, de certa forma, ele age em regiões do nosso cérebro responsáveis pela busca desses alimentos mais hedônicos, que geram mais prazer. Uma grande diferença também de quem usa Ozempic e de quem usa Mounjaro é o seguinte: a galera que usa Ozempic acaba perdendo muito mais massa muscular do que as pessoas que usam Mounjaro. A manutenção da massa muscular, ela precisa de proteína, cara. E o que muito acontece é que as pessoas que usam Ozempic ficam tão enjoadas, tão mal assim para comer, que acabam não conseguindo comer a quantidade necessária para se preservar essa massa muscular. Então, aí ó, proteína. O que que acontece? Não tem... Quando você, imagina, você está fazendo uma dieta de déficit calórico. Você está querendo abaixar calorias para perder gordura.
por que você tem que ter proteína? Não é só porque ela faz construção muscular. O que vai acontecer? A proteína ela vai gerar um pouco mais de saciedade. Então, se você está tomando um remédio, uma caneta, alguma coisa que vai te dar mais essa sensação de saciedade, como que você vai comer bastante proteína? Entendeu? Então, esse é o principal ponto para você não perder massa magra. Você tem que ter proteína, não adianta. Já a galera que utiliza o Monjaro, de boas. E o saciedade. que eles, de novo, relatam de forma muito intensa é: cara, o medicamento me tira a fome, mas não a ponto de eu não conseguir comer nada, de eu ficar enjoado e etc. Nesse aspecto, o Monjaro acaba sendo mais interessante. E ainda tem mais um ponto aqui. As pessoas que utilizam o Monjaro, elas relatam que conseguem comer. Elas só perdem aquela compulsão e etc. que eu já falei. Então elas conseguem comer alimentos mais saudáveis. Já a galera do Ozempic acaba tendo fama de comer só besteira. A pessoa nauseando, mas ela sabe que ela precisa comer alguma coisa. Você acha que ela vai preferir comer um chocolate, um brigadeiro, alguma besteira, um salgadinho, ou ela vai fazer ali um prato com arroz, feijão, frango grelhado e legumes? Minha pau, cara. Essa galera acaba comendo mais besteira, porque é mais fácil comer. As situações são péssimas, tá? Porque essas besteiras que eu tô falando aqui tem uma carga de carboidrato e muito provavelmente não tem nada de proteína. Eu já te falei que a proteína é importante para a manutenção da massa muscular. Exatamente por isso que a grande maioria do peso que essas pessoas perdem tomando o Ozempic é de massa muscular, por toda essa questão proteica que a gente tá conversando aqui. Antes de falar para você quanto que custa em média o Monjaro, quais são as doses utilizadas e outras coisas que são interessantes, eu preciso te falar sobre os efeitos colaterais. Algumas pessoas relatam um certo desconforto ali no estômago quando utilizam o medicamento. Diarreia ou então intestino preso. Esses medicamentos, eles imitam os hormônios que mandam mensagem pro seu cérebro que tem comida no intestino. Você tá entendendo que ele dá uma bagunçada no fluir da parada? Quadros de hipoglicemia, que é basicamente o açúcar do sangue cai. A pessoa ficou sem comer, lembra? Porque ela tá sem fome. E conforme você tá vivendo, cara, o seu corpo ele vai consumindo a glicose que tá circulando por aí. Só pra você ter uma ideia, o nosso cérebro acaba consumindo aí grande parte da energia que a gente gasta por dia, ele é abastecido apenas com glicose. Algumas pessoas podem sentir esses quadros. E aí a gente tá falando de, cara, a pessoa fica pálida, começa a suar meio frio, começa a dar tontura e pode chegar até a desmaio, né? E eu quero só reforçar que tudo que eu tô te falando nesse vídeo são só informações. Eu não tô te recomendando nada, eu não tô te prescrevendo nada, eu só tô te falando o que acontece acerca dos medicamentos e trazendo as informações baseadas nos meus estudos aqui pra você, ok? Então a recomendação é que quando a pessoa vai começar a utilizar esses medicamentos, principalmente no começo, ela tenha sempre ali com ela algum docinho, porque se ela sentir esses sintomas de hipoglicemia, ela come esse doce. O doce tem a característica de proporcionar essa quantidade de carboidrato, glicose, de forma rápida na corrente sanguínea. Então tem que ficar meio esperto com isso. Porque a hipoglicemia em si, cara, não vai te gerar um grande problema, você vai passar mal. Mas e se você começa a passar mal, você desmaia, cai e bate a cabeça? Aí já não é legal, né, velho? Então é bom tomar esses cuidados aí, tá? Qual deles é o mais potente? O Ozempic ou o Monjaro? Eu acho que você já tem meio que essa resposta. Na verdade, o Monjaro, ele traz essa característica de ser mais potente, mas se você parar pra pensar, potente no sentido de quê, né? Claro que eu tô entendendo que você tá pensando em redução de peso, mas potente pra te deixar enjoado é o Ozempic. Potente pra te dar mais resultado que o que vem se mostrando é o Monjaro. Vai lá, e o Monjaro? Quanto que custa, cara? Na verdade, existem várias apresentações, então você consegue achar ele com uma dosagem mais alta ou mais baixa. O que eu tenho aqui, informações que eu peguei no site de uma drogaria famosa que a gente tem aqui no Brasil. Uma canetinha, uma caixa ali que vem com 4 canetinhas, 4 seringas de 2,5 mg. Daqui a pouco eu vou falar sobre dose, segura aí. Tá custando na casa ali dos R$ 1.400. Mas tem também de 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg. Você entendeu? Então tem várias dosagens, tudo bem? O que eu achei nesse site foi de 2,5 mg e até o de 10 mg, que chega aí 2.900. Isso aí me pega, tá? Quando a pessoa passa comigo assim, Alex, quanto que tá a sua consultoria aí para montar um treino, uma dieta? Inclusive, vou deixar o link aqui abaixo, se você quer fazer parte aí da minha consultoria, treino e dieta, protocolo montado especificamente para você, tomando Monjaro ou não, tomando Ozempic ou não. Link tá aqui abaixo, você tem 20% de desconto, beleza? Só clicar ali. Mas isso me pega um pouco aqui, ó. Preço da caneta emagrecedora, 3.000. Aí você fala o valor da sua consulta. Ou então você fala com o valor de qualquer trabalho, sei lá, R$500. Nossa, R$500, muito caro. R$600, nossa, muito caro. R$800, muito caro. R$200, não, R$200 é muito caro. R$50. Não, mas R$50 é caro, acho que não vai dar não, vou ficar aqui mesmo. É isso aí que me pega. R$998. Uma bagatela de quase 3 pau para você utilizar a canetinha do emagrecimento. Você vai lá.
tem genérico. Não tem genérico. Quem desenvolveu o medicamento, na verdade, os laboratórios que fazem todo o trabalho, diga-se de passagem, os caras investem muito dinheiro em desenvolvimento de drogas, de medicamentos, eles patentiam o medicamento. E o que essa patente traz para eles? O direito exclusivo de comercializar a substância. E essa patente, ela dura por longos anos. Existem aí rumores que a patente do Mounjaro, ela vai se manter até mais uns 8, 9 anos. Então, dentro desse período aí, não vai ter genérico. Depois disso, aí tá liberado. Porra, sacanagem, cara. Não vai ter o genérico pra nós? Eu tô com uma pururuca aqui, pendurada. Aqui a gente tá falando de, mercado, né, cara? Então, os caras investem, por vezes, bilhões pra conseguir desenvolver uma parada. É um investimento que eles estão fazendo. Eu vejo até como muito justo que eles tenham exclusividade pra comercializar o negócio, pra que eles consigam não só resgatar todo esse investimento que eles fizeram, mas também ter lucro sobre isso. Afinal de contas, os medicamentos, eles ajudam muito na vida dos seres humanos. Cara, o quanto que esse medicamento ajuda as pessoas? Então eu vejo como algo muito justo que isso exista. Tá bom? Quantas doses vem numa caneta? Quantas canetas eu preciso por mês? A dose inicial do Mounjaro se recomenda a dose de 2,5 miligramas por semana. E aí, lembra que eu falei lá atrás? R$ 1.400 nessa drogaria famosa aí, você consegue comprar uma caixinha, vem 4 seringas dessa dose de 2,5 miligramas. Se eu for levar nessa aí, eu preciso gastar R$ 1.400 por mês. Posto que são 4 canetas, o mês tem 4 semanas. Mas essa é a dose inicial. O que os médicos fazem? Eles passam para os seus pacientes a dose inicial e falam pro cara, ó, vai observando aí, né? Você tá sentindo colateral, se não tá, como é que tá o negócio. E para te explicar essa questão de dose, eu vou falar para você de 3 pessoas. O Joaquim, a Francisca e a Maria. Vamos começar com o Joaquim. Ele foi lá e ele começou a usar 2,5 miligramas. E aí, mais ou menos 24 horas depois da aplicação, ele começa a sentir os efeitos da substância. Aí ele percebe que aquela vontade desesperada de comer doce deu uma diminuída. Mas ele continua com fome. Ele continua com vontade de comer os bagulhos. Aí passou 3 dias, tal, 5 dias. E ele sentiu que o efeito do medicamento aconteceu. Mas foi mais levinho, foi mais de boa. O médico pode virar pro Joaquim e falar assim, ó, mano, é o seguinte, vamos pelo menos terminar esse mês com essa dose. E aí depois o médico pode avançar com uma dose, por exemplo, de 5 miligramas. O Joaquim vai seguir com essa dose. 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Enfim, é o médico e ele que vão determinar lá o rolê todo, né? E aí, cara, pode chegar uma hora que o Joaquim virou pro médico, cara, tô começando a sentir fome de novo. Isso é o corpo se adaptando à substância. O médico pode virar pro Joaquim, vamos subir a sua dose para 7 miligramas e meio. E você já entendeu que cada degrau aqui é de 2 miligramas. E aí o Joaquim volta a ter aqueles resultados ótimos que ele estava tendo. A dose, ela pode chegar a 10 miligramas por semana, dependendo da situação, até 15 miligramas por semana, cara. Porrada, né? Isso vai depender de como o corpo da pessoa reage e como o corpo da pessoa reage ao longo do tempo. Mas vamos imaginar uma outra situação. Agora a Francisca. A Francisca foi no médico e pediu o remédio, etc e tal. Ela foi lá e pau, aplicou. No dia seguinte, ela não tá tendo vontade de comer doce, tá tranquila, tá legal. E aí o doc, então, fala, olha, que maravilhoso, Francisco, ouvir isso de você. Continuamos dessa forma. Depois de algumas semanas, meses, pode ser que precise fazer reajuste de dose, assim como você viu com o Francisco. Mas existe ainda um terceiro caso, da Maria. E aí a Maria faz a aplicação. 24 horas depois da aplicação, que é o tempo que o corpo aí precisa para ter uma alta resposta do medicamento. Maria não tá legal, hein? Maria tá nauseando pra caramba. Maria dá uma zoada no estômago. Tem hora que o intestino dela solta de uma vez e tem hora que trava. Era pra ser legal. Maria não tá bem, não tá legal. Ferrou por quê? Porque a meia-vida desse medicamento é de, em média, 1 semana. Não tem como tirar do organismo. O médico vai explicar isso pra Maria e vai falar pra ela assim, olha, a gente precisa ter paciência. Você tem um sistema que é mais sensível ao medicamento e você tá sentindo os efeitos e os colaterais também de forma mais pronunciada. Então, vamos esperar alguns dias para saber se a gente vai dar continuidade ao tratamento ou não. E por que eu falo isso? Porque acontece de algumas pessoas sentem uma porrada, um efeito muito grande no começo, nos primeiros dias, e depois alivia. E aí a pessoa consegue continuar utilizando. E existem situações que não alivia. E aí a pessoa ela tem 2 escolhas. Ou ela enfrenta mais 1 semana daquele perrengue todo até o corpo se acostumar, ou então ela interrompe o uso do medicamento. E contando tudo isso para você, já fica claro também quantas canetas eu vou precisar por mês. Não sei. Isso vai depender da dose que você vai usar. E a dose que você vai usar vai depender de como o seu corpo reage à substância. E referente a quantas doses tem uma caneta, você também conseguiu entender. Vai depender da dose que você usa. E lembrando que as canetas elas vão de dose de 2,5 miligramas até 15 miligramas. E os preços eles vão variando de acordo com a dose. Uma coisa é fato, o Mounjaro ele é mais caro do que o Ozempic. Então, por conta disso, muitas pessoas acabam preferindo o Ozempic. Nesse vídeo aqui, ó, eu faço um react exatamente sobre o Ozempic. É super interessante você assistir isso aqui, até para saber o que acontece com mais profundidade acerca do Ozempic. Aqui a gente falou mais do Mounjaro, né? Então... Mounjaro, Ozempic, tudo completinho. Se você vai usar, assiste esse vídeo aqui antes. Se você ficou até agora, comenta aqui embaixo. Você já fez uso dessa substância aí, do Ozempic, do Mounjaro? Deu resultado? Não deu? Teve efeito colateral? Não teve?
coloca aqui embaixo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. Esse foi mais um De Frente com Alex Santos e o Iso. E tchau!